Galera, tô aqui de cabelo sujo, cara lavado e chimarrão na mão, porque quando Deus, ele dá uma coisinha no nosso coração, a gente tem que vir aqui e falar, né? E faz tempo que eu não faço isso aqui pra vocês, e ultimamente Deus tem me constrangido em relação a isso, faz tempo que eu não venho falar, né, de Jesus pra vocês. Então aqui eu tava lendo aqui e bateu de um jeito diferente. Vou ler pra vocês lá em Mateus 8:23. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E ele lhes disse: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, eles andavam com Jesus. Eles viram todas as maravilhas e milagres que Jesus fez, e mesmo assim eles se espantaram. E aqui Jesus repreendeu ele, e isso ficou na minha cabeça há muito tempo, eu achando que esse versículo aqui, essa passagem aqui, era sobre a paz do Senhor, né? Que mesmo na tribulação a gente encontra a paz em Deus e a gente sabe que Deus vai lá e vai resolver o nosso problema, e às vezes a gente só tem que descansar. Tem vezes que a gente tem que agir, mas tem vezes que a gente só tem que descansar, que Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Mas aqui me despertou uma coisa diferente hoje. Jesus, ele levantou e ele repreendeu. Ele repreendeu o mar que estava agitado, ele repreendeu o vento. E hoje eu te pergunto assim, quantas vezes a gente identifica que a gente tem que colocar a nossa voz para fora, repreender, e por timidez a gente fica ali quietinho, não, porque aqui é o meu lugar de segurança, de conforto, eu vou ficar aqui bem quietinha. E às vezes o que a gente precisa é começar a colocar a nossa voz para fora e repreender toda ação do maligno na nossa casa. Repreender todo o laço do inimigo, porque existe sim coisas invisíveis e espirituais sobre a nossa vida que a gente só consegue através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus. Então a gente tem que orar e repreender e entregar a nossa família para Jesus, entregar a nossa casa, entregar a nossa vida, e não aquela coisa assim, eu entrego, mas eu fico aqui dando uma seguradinha, sabe? Não, é entregar tudo. Quando a gente entrega tudo. Às vezes a tempestade tá vindo, o barco tá afundando e tu tá assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E às vezes é só Deus te moldando para a próxima página da tua vida. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Acho que já me passei, nem sabia que eu ia falar tudo isso, mas quando Deus coloca uma coisinha assim no nosso coração, a gente tem que vir aqui e fazer, né, o que Deus pede para nós. E nós somos é mandamento, né? A gente tem que ir pregar o evangelho para toda criatura e não ficar na timidez, na vergonha, né? Então, isso é o que Deus espera de nós, que a gente espalhe a sementinha dele, né? Do amor, a sementinha mas também é que ele repreende, né? Que às vezes a gente tem que abrir a nossa voz, né? Levantar a nossa voz e repreender o laço do inimigo em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, era isso, já me passei. Fiquem com Deus, tá? Boa semana pra vocês.